Pode começar. Então, vamos dar início aqui à nossa reunião. Convidar o Persson para presidi-la como coordenador. Persson, por favor. Bom, boa noite a todos e a todas. Vou mediar aqui, tentar mediar, mas o Aníbal vai ser o nosso Kreuzebeck. o chairman do processo aí. Ele montou uma apresentação e vai mostrar para a gente. Tem algumas informações das últimas participações da reunião do colegiado da Agrária. Aí eu acompanho o Aníbal tentando com ele. Faz 10 dias que eu assumi a coordenação. Porque tanto que eu recorro a ele para tirar dúvidas, né? Então, eu tenho outra sorte que ele é o vice-coordenador, né? A minha sorte, a minha felicidade é que ele é o vice-coordenador. Então, a falta de tato aí no início com a questão que envolve a coordenação, eu estou recorrendo sempre ao Aníbal. Já começa recorrendo a ele, que vai fazer aí a apresentação do que foi pensado em relação ao o retorno, aí, uma tomada de atividades que, particularmente, eu penso como uma forma aí de mitigar ou amenizar os prejuízos em relação à condição do distanciamento. Vou passar a palavra para o Aníbal. Não sei se o diretor o chefe do departamento deseja, professor Campos, fazer um comentário. Não. Boa noite. Aníbal. Boa noite a todos. Então a gente vai fazer aqui mais uma conversa mesmo das coisas de tentar programar como vai ser feita a oferta desse novo regime, né, desse ensino remoto emergencial, que ele vem para tentar, pelo menos, diminuir um pouco dos danos causados pela paralisação que a gente teve no calendário, dada a situação que a gente está atualmente, né? Antes disso, deixa eu só avisar para o pessoal que está assistindo a gente que então tem o chat, que eles podem fazer perguntas pelo chat. Eu vou pedir para os professores darem uma olhada, se possível acompanhar o chat e depois retransmitir essas perguntas. Além disso, tem o grupo da física, né, o Fisicão, que vocês também podem mandar o áudio por lá, da pergunta. E aí eu reproduzo o áudio para vocês. Tá? Então, vai ter um delay aí na transmissão de mais ou menos aí uns 2 minutos, tá? Então, pode ser que vocês façam a pergunta, a gente demore para se manifestar com relação a ela, mas é provavelmente por conta desse delay, certo? Então, a gente vai ficar de olho nisso. Bom, como o Persson disse, eu preparei uma apresentaçãozinha rápida só para a gente colocar alguns pontos para situar, só para ter uma linha de raciocínio e depois a gente começar a conversar realmente sobre esse regime, tá? Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês, só que eu vou ter só um minutinho que eu vou compartilhar também com o pessoal aqui da outra aba. Deixa eu fazer isso. Ô Pércio, Oi. você não quer compartilhar a sua apresentação aí? Você tem uma versão dela, não tem? Tem, tipo, aqui. É porque lá no YouTube está aparecendo já. Você chegou a mexer na última versão? Não, só do jeito que a gente tinha deixado mesmo. Tá sem aquelas figuras que eu inseri. Isso, aí depois eu coloco elas aqui.
Porque a minha, eu não estou conseguindo apresentar a minha aqui. Então eu tô. Deixa eu pegar a antiga aqui, então. Só um segundo. Vou deixar só ela aqui. Aí onde eu faço? Aqui, apresentar. Aqui aparecer. Isso. Exatamente. Você consegue colocar ela em tela cheia aí? Vou. Ela ficou em preto, né? Tá, mas acho que a primeira. Aí. E agora? Continua em preto. Olha os problemas técnicos dos amadores, né? Deixa eu. Vou te mandar. Não, mas está aparecendo sim. As letras estão em preto, não estão? Não, agora Amarelo. o Tem um. segundo tem amarelo. E tá grande a tela. Dá Tá pra, ok. dá pra ver? Porque qualquer coisa eu tô com ela na agulha aqui. Eu posso te mandar. O Person projeta essa aqui que eu te mandei, Person, por favor. Dá pra ver sim. Pelo menos pra mim tá ok. Ah, legal. É porque tem umas coisas escritas em preto que eu não consigo ver daqui. Eu também não tô conseguindo ver. Ô, Percy, então eu te mandei uma aí. Coloca ela, por favor. Tá, dá. Você mandou pelo. Pelo WhatsApp. Não, não, não. Não tá ainda. Agora foi. Calma que é um monte de gente, é muita tecnologia pra gente que é velho, tá? Então, a gente até aprender. Agora um PDF, né? Isso, um PDF. Só pra mostrar a área de trabalho do Mac dele pra todo mundo. Faz muito tempo que eu comecei a mexer comigo. Cadê? Vai vir parar aqui. Esse aqui, né? Isso. Peraí. Vou fazer ele aqui. Ver tela. Ah, isso. Você vai mudando pra mim, Ricardo, tá? Então, é só uma pequena... Tá, só Pode falar. uma questãozinha. Eu tô com um outro monitor, não tá aparecendo, só aparece. Eu vou te falando, Apresentação. você vai mudando. Tá, não, mas eu tô com outro monitor aqui, tá aparecendo outras janelas, não tá compartilhando não, né? Só tá o. Não, só a tela do ensino remoto emergencial tá aparecendo pra gente. Então, tá ok. Fecha as abas que não pode. Então, muda pra gente, por favor, Cássio. Então, assim, só rapidamente, né, não que precise, mas um breve histórico. A gente teve aí a pandemia. Essa pandemia, no começo do semestre de 2021, fez com que o semestre tivesse com as suas atividades presenciais interrompidas. Então, a gente teve praticamente 3 ou 4 semanas de aula, e depois a gente passou para o regime especial de estudo, em que as disciplinas teóricas foram oferecidas por algumas semanas também nessa modalidade. Só que aí houve vários problemas, principalmente por falta de condições tecnológicas, principalmente por causa dos alunos, alguns problemas por conta dos professores, em que não estava sendo possível de que todos acompanhassem esse regime especial de estudos. Então foi feito o congelamento do calendário 2020 e a gente ficou com o calendário parado aí até agora, né? E o calendário continua parado, mas o CEP ele instituiu uma possível retomada de atividades através disso que eles intitularam como ensino remoto emergencial,
né, ou ERE. Por favor, Person. Muda pra gente aí, Person, por favor. Peraí, só um segundinho. Bom, do ponto de vista burocrático, isso tudo está regulamentado para os burocracia, porque é a lei interna da Unifal. Então, o ERE ele foi aprovado. Sim, Luciano, eu vou gravar. O Luciano está perguntando se eu estou gravando. Ele fica gravado lá no YouTube e aí depois eu só subir o vídeo que fica gravado lá. Então, a gente vai ter acesso a tudo isso. Então, o ERE ele foi aprovado pela Resolução 04 de 2020. Desculpe. Foi aprovado pela Resolução 04 de 2020 e regulamentado. Eu coloquei aqui opcionalmente, porque é uma discussão que está tendo, pela Instrução Normativa da Prograde 01 de 2020. E a Instrução Normativa ela segue um cronograma de atividades também determinado opcionalmente pela Resolução 16 de 2020. Tá? Então, é basicamente isso que está acontecendo. O que institui esse regime, né, é a resolução do CEP, né, a resolução 04, e aí a Prograde tentou regulamentar, mas ela, né, pela informação que a gente tem diretamente do pró-reitor, é que a gente pode, de alguma forma, gerenciar a oferta dessas disciplinas. Peço, muda para a gente, por favor. Bom, então essa é a resolução 04, só passando, tá? Depois eu vou deixar essa apresentação para vocês. Essa é a resolução 016, que então aprova o cronograma. E aqui, né, só para testar, a resolução 016, basicamente ela tem um artigo que é aprovar na forma do anexo, né? Então tem um anexo que é um cronograma de oferta especial de componentes curriculares, né? Então oferta, opcional de componentes curriculares dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação por meio do ensino remoto emergencial ERE, em função da pandemia de Covid-19, na Universidade Federal de Alfenas, conforme, então, como eu disse, a resolução CEP 04. Seguindo. Então, essa é a instrução normativa, então só estabelece procedimentos para a operacionalização, né, disso. E aí, então, esses documentos são públicos, são todos lá. E aí, conforme a gente for conversando, a gente vai retomando algumas coisas que estão contempladas nessa instrução normativa. Certo? Bom, e aí o que a gente, física, né, e em especial o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, pensou? A gente pensou em propor disciplinas que são optativas, né? Então a gente basicamente tem dois tipos de oferta de disciplinas optativas. A gente vai ter as disciplinas optativas que servirão para dar continuidade àquelas disciplinas que estavam abertas, que estão, na verdade, abertas no semestre de 2020/1, e novas disciplinas, que podem incluir outras disciplinas que estão no projeto político-pedagógico do curso. Bom, qual que é a ideia? É criar novas disciplinas com nomes e códigos totalmente diferentes. Para a continuação, essas disciplinas elas teriam a carga horária e o conteúdo que complementem a disciplina congelada. E depois disso, a disciplina congelada mais essa optativa seria aproveitada como a disciplina total de 2020. Então, por exemplo, o aluno está fazendo uma certa disciplina no primeiro semestre, trancou o calendário, por exemplo, a disciplina da CRIS de Física 2. Agora, a CRIS vai oferecer uma outra disciplina com outro nome, com outro código, com a carga horária faltante à disciplina original e com a ementa faltante à disciplina original. Esse aluno, então, se matricula, isso é opcional, então, se o aluno puder, ele se matricula nessa disciplina. E, no final, o colegiado do curso vai fazer a equivalência. Então, a gente vai aproveitar essa carga horária à distância e esse conteúdo que foi feito à distância. Adicionalmente,
abriu-se a possibilidade da criação de novas disciplinas, por exemplo, referentes ao semestre 2020/2. No colegiado no NDE da Física, a gente decidiu, achou por bem, criar novas disciplinas com novos nomes e novos códigos, porque elas são todas no formato à distância, e o nosso PPC não permite atualmente nenhuma disciplina à distância. Por mais que exista uma normativa, uma portaria do MEC, permitindo que as disciplinas presenciais sejam oferecidas à distância, desculpa. Mas a gente achou que seria mais fácil de operacionalizar essa oferta, através de novas disciplinas com novos nomes e com a carga horária e conteúdo igual à disciplina original do PPC. Então, suponha que o pessoal precise fazer Física 3, né? Terminou Física 2 agora com a Cris, precisa fazer Física 3. Então, a gente vai oferecer uma outra disciplina com outro nome parecido, sei lá, eletromagnetismo básico, não sei, com as 60 horas, só que na modalidade à distância. E aí o aluno cursa essa disciplina à distância, e essa disciplina optativa ela é equivalente à disciplina presencial do PPC. Tá? Então é mais ou menos essa a proposta que a gente tem de retomada. Peçam, por favor. Só um segundinho. Pode falar. Eu vou só tirar a janela aqui. Pronto? Beleza, pode passar, por favor. Bom, e aí, como que isso vai ser organizado, né? Então a gente fazer uma... Nossa, esse aqui não está atualizado. A gente pensou numa proposta que é o seguinte: serão oferecidas as disciplinas optativas de acordo com a demanda e disponibilidade docente. Então a gente tem a demanda discente e a disponibilidade docente. Elas serão oferecidas de forma condensada, e esse RE, segundo a Prograde, ele vai se estender por 12 semanas. Então a gente pensou em dividir isso em 2 blocos de 6 semanas, né? Então aqui em amarelo está errado, na verdade são 2 blocos de 6 semanas, começando a partir de agosto. Qual que é a nossa recomendação? O que a gente está entendendo? E aí cabe também ao NDE que está aqui presente se manifestar se esse é também o entendimento deles. A gente recomenda que os alunos façam até 120 horas de disciplina por bloco, né? Essas disciplinas vão ser oferecidas de 15 horas, 30 horas, 45 horas, 60 horas. Tá? Então, por exemplo, imagina que você, nesse primeiro bloco, curse uma disciplina de 60 horas. Essa disciplina de 60 horas ela vai ter uma carga horária semanal média de cerca de 10 horas. Né? Então, são 6 semanas, 10 horas, 60 horas. E aí o docente decide como ele vai dividir essas atividades. Não necessariamente a gente vai ficar restrito a fazer exatamente as 10 horas. Mas isso é só uma estimativa. Por quê? Se a gente for fazer uma conta básica, os alunos têm aula, né, das 7 às 11, de segunda a sexta. Isso dá mais ou menos, né, considerando por alto que eles teriam 1 hora de aula, 20 horas na semana. Presenciais eles teriam. Então, se ele faz 2 disciplinas de 60 horas, totalizando 120 horas, ele teria mais ou menos 20 horas de atividades semanais. Então, com isso, é uma forma da gente conseguir organizar para que os alunos também não se sobrecarreguem. A gente, né, isso já é mais uma opinião minha, eu acho que o Persson compartilha comigo, a gente acha que talvez 120 horas em disciplinas condensadas seja melhor do que oferecer, por exemplo, 4 disciplinas que se estendam pelas 2 semanas. Então, o aluno foca naquelas disciplinas que ele está cursando naquele momento. Tá? Então, ele, ao invés de ter que focar em 4 disciplinas, ele vai focar em 2 disciplinas condensadas. A gente acredita que, por ser ensino remoto, eu estou dizendo, vou assumir, eu acredito que, por ser ensino remoto, seja mais eficiente do ponto de vista de aprendizado. Tá? E aí, a gente fez algumas propostas, né, Persson? Acho que é o próximo
slide aí. Ah, não, desculpa. Deixa eu ver o que eu coloquei. Então, como seria mais ou menos a organização disso, né? Então, eu separei em duas partes. Aquelas que retomariam as atividades da disciplina original, ou seja, a disciplina de 2020. Então, o docente vai registrar as atividades feitas durante a parte presencial do semestre e no regime especial de estudo, caso tenha ocorrido atividades nesse regime, no sistema acadêmico. Então, o sistema acadêmico, a ideia é que a gente coloque lá, foram feitas tantas horas, isso fica registrado, porque isso ajuda depois o colegiado a fazer equivalência, né? Então, fica documentado que essa carga horária foi ministrada. Aí, o aluno que quiser e puder cursar a optativa, ele manifesta o interesse para a realização de matrícula. Tá? A gente ainda precisa acertar de como isso vai ser feito, porque a Prograde disse que vai abrir o sistema acadêmico para que os alunos façam as próprias matrículas. Então, se a gente conseguir casar as nossas ofertas com o calendário que a Prograde está colocando, então é possível que a matrícula seja feita diretamente pelo sistema acadêmico. Caso não seja, a gente pode fazer as matrículas manualmente. Aí ele se matricula, né? Então, ou será matriculado, e aí eu coloquei aqui, tranca a disciplina original, mas há uma divergência nisso, né? Porque, assim, segundo a resolução 04 do CEP, é garantido que a disciplina vai ficar aberta para o aluno em caso ele não possa cursá-la, né? Então, conversei mais cedo hoje com a Cris, e ela me colocou que talvez seja interessante garantir que o aluno tranque a disciplina caso ele seja aprovado na disciplina optativa, né? Mesmo porque ele aí, se ele, por exemplo, não trancar a disciplina original, na volta às atividades presenciais, vai ser assegurado que essa disciplina vai ser oferecida caso haja demanda, né? Então ele pode, por exemplo, cursar essa disciplina depois. Mas isso é uma coisa que a gente ainda precisa discutir, tá? Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, tá, gente? E aí, depois que o aluno, se ele for aprovado, a gente faz a equivalência. A gente, eu digo, o colegiado do curso, tá? Aí o aluno que não quiser ou não puder cursar a optativa, ele vai permanecer matriculado, pois a disciplina original vai ficar aberta no sistema acadêmico. E aí, após o retorno presencial, as disciplinas originais serão retomadas, lógico, caso haja necessidade. Se ainda houverem alunos que precisam cursar essa disciplina, então a gente volta com essa disciplina em 2020, espero, 2021/1, quem sabe, né? Vai tudo depender aí da pandemia. Peçam, por favor. E aí, a disciplina de optativas que não estavam abertas. Então, elas serão criadas com a carga horária e os conteúdos iguais a uma disciplina regular. O aluno que puder cursar, ele manifesta interesse, a mesma ideia, ele se matricula, cursa, e aí a equivalência, nesse caso a gente pode até fazer a equivalência ser automática, porque eu já posso criar essa disciplina no sistema acadêmico como equivalente à disciplina original. Então nem precisa passar pelo colegiado. Uma vez aprovada, a equivalência é concedida. E mais uma vez, o aluno que não quiser fazer, lhe é garantido esse direito. Então ele não precisa fazer nada, não tem nenhuma ação necessária, tá? As responsabilidades, mais ou menos, tá, gente? Só que eu fiz rapidinho só para a gente realmente guiar a nossa conversa. Então, dos docentes seria oferecer essas disciplinas optativas na modalidade à distância. A resolução foi mudada hoje ou ontem, não sei, a resolução 04, isso é uma resolução nova do CEP, dizendo que preferencialmente é para a gente usar o Moodle como plataforma base e, se não me engano, o Google Meet para as atividades síncronas, né? Mas pelo jeito foi alterado, antes era obrigatório, agora é preferencial, então vai caber ao docente, né, acho que talvez em consenso com os discentes, escolher a plataforma com que ele vai desenvolver as atividades. E aí, isso é importante, o docente precisa programar e explicitar a carga horária a priori das matrículas, né? Então, por quê? É importante que a gente tenha em mente, antes dos alunos começarem a fazer as matrículas, qual que é a carga horária que ele vai precisar fazer durante as semanas. Que aí, assim, ele pode olhar e falar, não, eu vou fazer essa carga horária, isso vai me custar 10 horas por semana, essa disciplina A,
Então eu posso fazer a disciplina B que vai custar 5 e a disciplina C que vai custar 5. Então ele consegue, o aluno consegue olhar para essas disciplinas e se programar, certo? Porque a gente não pode obrigar ninguém a fazer um certo número de disciplinas. Então cabe ao aluno um pouco de bom senso também na escolha. E esse bom senso a gente quer ajudar justamente explicitando qual que é essa carga horária semanal, tá? E aí cabe aos discentes, como eu disse, escolher de modo consciente e honesto, né? Honesto eu digo assim, honesto consigo mesmo, quais as disciplinas que ele pretende cursar, de acordo com o programa planejado para as disciplinas e com obrigação básica ele precisa ser aprovado, tá? Bom, e aí assim, a gente fez desde a semana passada tá com uma planilha, nós docentes, com possíveis ofertas, né, de disciplinas optativas. E aí o Persson e eu, a gente organizou mais ou menos uma prévia. Isso aqui é exatamente isso, é uma prévia de possíveis demandas. Então essa reunião é mais para a gente também conversar isso, ouvir os alunos sobre as opiniões deles sobre essa prévia. Tá? Então a gente tentou dividir por período. Então aqui teria, por exemplo, o primeiro período, né? Então aí para o Arthur, ele disse que ele precisa cumprir 30 horas, mais ou menos, da disciplina Evolução das Ideias da Física. E aí, então, ele vai oferecer essas 30 horas como uma disciplina chamada Evolução da Física. Já o Camps precisaria cumprir mais ou menos 15 horas, me corrijam se eu estiver errado, tá? Computação aplicada à Física B, mais ou menos 15 horas. E aí ele vai pretende, né, oferecer a disciplina Introdução ao Látex, de 15 horas. Já o Zé Antônio precisa cumprir cerca de 60 horas da disciplina Introdução à Física. Tá? Isso aqui é tudo passível de mudança, tá, gente? E aí ele vai oferecer essa disciplina. Zé Antônio, tomei a liberdade de mudar o nome da disciplina que você tinha colocado, tá? Fundamentos de Física, certo? E aí a gente já começou a pensar nas disciplinas do segundo período. Quais que a gente poderia oferecer, tá? Por exemplo, Física 1, né? Ou Cálculo 1, quem sabe Geometria Analítica, ou Evolução das Ideias da Física B, tá? Note que a gente não vai conseguir oferecer todas essas disciplinas e nem os alunos vão conseguir fazer todas essas disciplinas. Então, cabe também a que os alunos se manifestem sobre as demandas, o que eles querem e podem cursar. E é isso que eu estou dizendo, que a gente precisa ser honesto. Porque não adianta a gente oferecer um monte de disciplina que vai sobrecarregar tanto aos docentes quanto aos discentes e no final o processo engastalhar, igual aconteceu com o REE, né? Que uma das maiores reclamações era isso. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito material chegando ao mesmo tempo. E isso gerou bastante dificuldade para os alunos. Aníbal, Oi, Cris. tem a Andrilene, ela está perguntando aqui no YouTube, Tá. se caso o aluno não faça nenhuma das disciplinas, por exemplo, nessa primeira 6 semanas, se isso altera alguma coisa. Não. Se ele não faz nada, não altera nada. Se eu entendi bem a pergunta dela. Então, assim, ele pode fazer quantas disciplinas... Lembra que esse regime IRE, ele é optativo, opcional. Não optativo como disciplina, ele é opcional. Tanto para o docente quanto para o discente. Tá? Então, se o docente, por exemplo, achar, não adianta, as disciplinas que eu preciso ministrar não funcionam. E a gente sabe que existem disciplinas que não funcionam à distância. Ele vai poder não oferecer. Assim como o discente pode simplesmente, a gente vai ter mais ou menos um calendário, né? Quais seriam as disciplinas que seriam ofertadas nessa primeira fase, nessas primeiras 6 semanas, quais seriam as disciplinas oferecidas na segunda fase, nas outras 6 semanas. Então, se ele não fizer nada nas 6 primeiras semanas, ele pode fazer depois. Tá? O Samuel está colocando aqui para talvez a gente deixar as perguntas para depois da apresentação. O que vocês acham? Joinha? Pode ser? Beleza. Então, ofertas, por exemplo, tá, do terceiro período. O Tiago, ele está oferecendo 2 disciplinas de forma
conjunta porque a gente está, além de todos esses problemas, a gente teve a mudança no PPC. Então a gente tem turmas de cálculo 2, que é a disciplina de 60 horas, e a gente tem turmas de cálculo diferencial e integral 2, que é a turma de 75 horas. Né? Então, o que o Thiago falou? Olha, o que eu posso fazer? Eu ofereço funções... Thiago, você me corrige se eu não tiver entendido direito a sua oferta, tá? Eu ofereço a disciplina funções de várias variáveis reais de 30 horas para aqueles que precisam fazer cálculo 2, porque falta isso para eles terminarem. E para aquele pessoal que precisa de 75 horas, adicionalmente, eu ofereço integrais múltiplas. Então, esse aluno de 75 horas, ele precisa fazer essas 45 horas, então ele teria que fazer essas duas. E aí o Thiago tomou cuidado de pedir para que essa oferta seja feita sequencial, uma na primeira fase e uma na segunda fase, tá? Para poder dividir um pouco isso, certo? Bom, a Cris, por exemplo, disse que vai oferecer introdução à mecânica dos fluidos e termodinâmica, que seria a parte faltante da disciplina Física 2, tá? Então, em 30 horas. Essas seriam as disciplinas possíveis da gente oferecer, que estão abertas. Agora, as possíveis demandas por um quarto período, né? Então, o Fred colocou aí, didática, que é uma didática para física, lembrando que essa é uma disciplina nova, né, do novo PPC. Aí ele colocou, lembra que isso é só possibilidades, né? O Fred não vai conseguir oferecer tudo que ele pôs que ele poderia oferecer. Processos didáticos e epistemologia para ensinar física, estaria associada à disciplina epistemologia e processos didáticos no ensino de física. Eu me dispus a, por exemplo, oferecer física matemática 1, que estaria associada à disciplina métodos de física matemática 1. E a gente, por exemplo, precisaria de física 3, de 60 horas, e por enquanto a gente não tem ninguém para oferecer, não que ela vá ser oferecida, lembrando. Essas são só possíveis demandas, tá? O quinto período, Person, por favor. No quinto período, o Célio ofereceria Física Matemática 2, de 30 horas, equivalente a métodos de Física Matemática 2. O Fred ofereceria inovações para o ensino de Física na educação básica, 30 horas, referente ao Laboratório 2 de Ensino de Física. Eu ofereceria Mecânica Lagrangiana e Hamiltoniana, 45 horas, que ao final é a metade final de Introdução à Mecânica Clássica, tá? O Person finalizaria Física 4 com 45 horas em Relatividade e Estrutura da Matéria. Já possíveis demandas, essas são algumas. A gente viu que o quinto período, por ser um período que está muito no meio entre as diferentes dinâmicas do PPC, a gente tem projetos e estágios, né, que estaria associado com projetos integrados em ensino de física e estágio supervisionado. Lembrando que essa carga horária de 120 horas ela é grande, porque ela está associada também à disciplina de estágio. Mas a gente vai ter, né, por enquanto, o residência pedagógica, que talvez cumpriria parte da carga horária de estágio. O Person ofereceria introdução à física moderna, de 60 horas. Eu me dispus, talvez, a oferecer introdução à física computacional, de 60 horas. A gente ainda tem o TCC para os alunos que não migraram. Lembrando que o TCC, na grade antiga, ela é uma disciplina curricular. Física Moderna 1, de 60 horas, e Computação Aplicada ao Ensino de Física, de 60 horas, tá? E aí, assim, lógico, tanto os docentes como os discentes podem apresentar demandas aqui, tá, gente? E, por fim, o sétimo período, eu me dispus a oferecer Mecânica Quântica e de Sistemas Multieletrônicos, referentes à Física Moderna 2, de 45 horas. O Célio disse que ofereceria Energia e Meio Ambiente, referente à física ambiental, tá? 30 horas. O Arthur vai oferecer Astronomia Básica, de 60 horas, referentes a fundamento de astronomia. O Luciano disse que ofereceria Laboratório de Ensino de Ciências da Natureza, de 30 horas, para complementar a carga de Laboratório 4 de Ensino. O Person ofereceria Introdução ao Godot, é isso, Person? Desculpa, Camis, é isso, né? Ao Godot. Referente à disciplina optativa que ele está ministrando agora, que é Objetos Digitais de Aprendizagem, então às 15 horas. E a Mirta
ofereceria caracterização DRX referente à disciplina também optativa, eletiva que ela está colocando agora, que é a caracterização de materiais por difração de raio-x em amostras policristalinas usando o método de Rietveld. Além disso, outras possíveis demandas seriam física da tecnologia, que o Persson disse que ofereceria, tá? Pesquisa no ensino 2, a gente, gentilmente, eu pus o nome do Luciano aí. E a gente precisa do TCC2, que é também, eu acho que, se não me engano, o Célio colocou que ofereceria na nossa planilha, na nossa divisão, que é de 120 horas, que ela é curricular, né? Lembrando que é 120 horas, mais de prática como componente curricular, tá? Depois disso, o Persson fez mais ou menos uma organização das etapas. Persson, se assume aí? Você está sem áudio, Persson. Você está habilitando o áudio? Estão escutando? Sim. Aproveitei as planilhas do Aníbal, né? Primeira coisa para falar do quadro aí que eu estou apresentando é que eu coloquei ele primeira etapa, o primeiro bloco, eu coloquei data ali. Essa data já ficou... Estão me ouvindo? Essa data colocada ali é tentando seguir o cronograma da Pró-Reitoria de Graduação. Depois a gente discute essa questão de sair fora, né, desse cronograma, mas eu já conversei com o Aníbal. Então, seguir esse cronograma traga algumas vantagens. Então, é só eu coloquei o símbolo de aproximados, mas seriam as datas que seguiria o cronograma, né, da Prograde. Começaria em 3 de agosto, iria até 6 semanas, vai até dia 12, 13 de setembro. E no quadro, que organizar a partir da disposição dos docentes em oferecer a disciplina. Eu não consegui organizar com muita certeza em relação, porque quando a gente colheu as informações na tabela, o cronograma estava dividido em 3 etapas. Mas vários docentes manifestaram que gostariam de oferecer a disciplina imediatamente. Então, nessa primeira etapa aí, eu coloquei todos os docentes que se manifestaram dessa forma, que topariam de cara, na hora que começar o regime emergencial, oferecer a disciplina. Então, aí eu fiz a distribuição em função de períodos. O primeiro período teria bastante oferta. O terceiro período ficou 2 disciplinas. O quinto período... Essas disciplinas, o Aníbal já falou, né, já comentou as equivalências e quais os docentes responsáveis, né? Então, aqui eu estou sendo mais direto e separando os blocos dos períodos. Se olhar o quinto período, eu estou acrescentando aqui, na verdade, seria também algumas disciplinas que poderiam ser demandas do sexto período. Né? O quinto período, como o Aníbal, na sequência, como o Aníbal pensou, né? O terceiro período pode ter disciplina que, na verdade, o docente manifestou lá que o público, o alvo, seria do quarto período. Então, essa organização, a gente precisa pensar nela ainda, ela é bem preliminar, no sentido, eu simplesmente... A única coisa que eu mudei, que eu puxei, e talvez falar isso é importante, eu puxei 2 disciplinas que estavam... Uma era minha, de Física 4, da grade antiga, que eu coloquei diferente o período se passar nessa pode colar grau. Então, talvez seria interessante os discentes também prestar atenção na ordem quando for montar o quadro. E se essa proposta, obviamente, for levada em frente, né, o discente prestar atenção em alguma disciplina que poderia ser favorável. Um ou 2 alunos comentaram que eles poderiam, se a gente não tivesse distanciamento, poderia estar formando agora no fim do semestre de 2020/1. Então, eu puxei 2 disciplinas, se não estou enganado, no quinto período, disciplina minha e do Aníbal ali, as 2
relatividade e a mecânica lagrangiana. No caso, eu não lembro se o Aníbal tinha, para quando ele tinha proposto lá na planilha, mas eu puxei alguns. Mas, no geral, são a partir de propostas dos docentes. Tá? Então, o docente, nessa primeira etapa, o docente que colocou que seria indiferente, eu acabei deixando na outra planilha, na outra etapa, como pode ser que seja mais conveniente, de repente, fazer troca, né, de etapa. Na última linha, eu coloquei... Eu teria que ajeitar isso, né, mas o campus colocou a disciplina que ela é livre, não tem preferência de período, eu deixei lá. Então, uma disciplina que qualquer discente poderia pegar ela como optativa e depois aproveitar na grade. Então, essa seria... Aí, deixa eu voltar aqui. Tentei separar aqui em períodos, desculpa, aí não deu tempo de colocar, identificar as linhas para ficar mais fácil visualizar. Né? O período, o docente que está interessado, a disciplina, o nome seria o nome, peguei lá da tabela, da planilha do Aníbal, o nome novo da disciplina, o que ela, a equivalência e a carga horária, para ter uma ideia de quantas horas por período, e nessa primeira etapa que o Aníbal sugere, pensa em 120 horas. Né? Então, essa seria a ideia dessa primeira etapa. Tá? Isso, lógico, se todo mundo tem que chegar a uma cor e tocar essa ideia de dividir essas 12 semanas em duas etapas. Assim, em termos da regulamentação e do que foi discutido lá na Prograde, se você lê as resoluções, não falam, não está muito claro a questão de poder fazer essas divisões. Mas pela discussão que está ocorrendo, que eu estou acompanhando no grupo lá, vários grupos vão fazer até dividir a 12 semanas aí, 3 disciplinas, 3 blocos. Né? Então, parece que isso não vai ser problema. Então, talvez as datas sejam um problema. Tem que seguir esse cronograma, mas se você quiser fazer vários blocos dentro de 12 semanas, pode começar uma e terminar em um mês e ir fazendo várias disciplinas. A nossa proposta aqui, o Aníbal já comentou, e se é viável, é fazer essas duas etapas. A segunda, o próximo aqui seria uma etapa. A segunda etapa já fica claro, talvez uma questão que um pouquinho mais da reunião estava discutindo com a Aníbal em relação ao primeiro período. Parece que da manifestação dos docentes de oferecer algum tipo de disciplina, eles ficaram, digamos, sem disciplina para fazer nas 6 semanas no segundo bloco, né, na segunda etapa. Então, tá a questão aí dos discentes do primeiro período é que eles estão fazendo só disciplinas de 2020/1. Não sei se o Aníbal corrige se estou equivocado, mas dá a impressão que todas as perspectivas de disciplinas oferecidas para o primeiro período seriam do primeiro semestre de 2020/1. 2020/2, mas isso pode se organizar e oferecer. Depois, para finalizar, eu volto a comentar alguma coisa do primeiro período, que é para o Aníbal resolver. E aí depois ele segue o terceiro período, né? De novo ali Aníbal, Tiago, Frederico, o Fred, ele deixou bem aberto a relação ao período, a etapa que ele oferecia a disciplina. Então, no caso, tem várias, se olhar aí, tem o nome do Fred aparece em várias citações. E, naturalmente, que talvez dá para acertar com o Fred e fazer algumas trocas em relação às etapas. De novo, as últimas lá no associei período, né, uma disciplina do Célio e outra do Frederico, são disciplinas que o docente não indicou ou deixou aberto, qualquer período pode é o público dessa disciplina. Algumas disciplinas, se vocês observarem, de novo a falha de não ter colocado a identificação das linhas, mas no quinto período tem uma disciplina do Fred, que também eu repeti ela lá no sétimo período, porque o Fred indicou que alunos, o público-alvo seria aluno discentes desses 2 períodos. Então, essa seria uma proposta, primeiro, de datas em relação aos 2 blocos, as 2 etapas de 6 semanas cada um. Isso, eu tomei a liberdade de colocar essas datas, porque
fui direcionado pelo cronograma da Prograde, tá? Do colegiado da Prograde. Mas a gente pode discutir isso. E já começando, já finalizando e deixando uma questão para o Aníbal, talvez que discutiu um pouco, a questão do primeiro período, que só foi oferecido disciplina para ele finalizar de 2020/1. Mas, como ele vai trancar essa disciplina para depois poder juntar, né, e fazer equivalência com a optativa e com a disciplina do primeiro período trancado? Porque acho que tem uma norma dentro do Regulamento Geral dos Cursos que primeiro e segundo período não pode trancar, né? E essa discussão está ocorrendo lá no grupo do pessoal do... Alô? Ah, tá. Onde eu tinha parado? Ah, tá. Na verdade, isso é uma dúvida também, né, que acho que o Aníbal pode esclarecer melhor para a gente, em relação, pelo que eu entendi do processo, né, e depois ele pede equivalência com aquilo que ele fez, né, até parar a disciplina, né, até começar que o Aníbal reforçou, para ser lançado, né, o sistema. Junta essas duas, a optativa mais a disciplina de 2020/1, e você teria equivalência para a disciplina, né? A questão é que, no princípio de do primeiro e do segundo período não pode trancar disciplinas. E até saiu uma resolução ontem, eu acho que, mas colocando que em algumas situações é possível que esses discentes tranquem, mas são situações... E numa discussão, o pró-reitor respondeu para algum coordenador que, acho que eu compartilhei com o Aníbal, né, tem que seguir essa norma. Então, é uma questão que eu já coloco para o Aníbal em relação ao... Isso afetaria bastante o primeiro período. E primeiro período, né? Segundo período, a gente não tem essa dificuldade, poderia ser um empecilho técnico aí para conseguir. Mas o Aníbal certamente tem a solução para isso. Aníbal? Aníbal? Está sem o som. Às vezes não aparece o áudio lá na live. Voltando. O primeiro período, realmente, o regime geral dos cursos de graduação, ele não permite trancamento primeiro e segundo período. Essa é uma discussão que existe lá. Mas o que eu tenho acompanhado das discussões da Prograde, junto com os outros coordenadores, é talvez uma flexibilização, porque existem algumas condições nas quais o aluno já pode trancar o primeiro período. Tá? Existe uma norma específica para isso, então talvez exista uma flexibilização de como isso vai ser feito. Mas, a princípio, não é possível, certo? Realizar o trancamento para os alunos de primeiro período. Mas, como eu disse, pode ser que isso mude na próxima semana, assim, sabe? Que saia alguma coisa na próxima semana. Eu acho que, assim, o primeiro período, é uma coisa que a gente precisa conversar em separado, né? Olhar bem essas demandas, porque, por exemplo, o Caisson, volta lá na tabela que eu coloquei do primeiro período, por favor, na apresentação. Isso, aí, prévia do primeiro período. Então, se a gente olhar, dadas as possibilidades de oferta, a gente estaria retomando agora com 60 mais 45 horas. Né? Então, 105 horas,
Isso daria mais ou menos uma das etapas, né, que foi o que o Person colocou lá. Faltaria mais ou menos 120 horas, que seriam oferecidas, por exemplo, nessas disciplinas, Física 1, Cálculo 1, Geometria Analítica, Evolução. Tá? Então isso a gente precisa decidir também em consonância com os alunos, né? Qual a demanda que eles têm para essas disciplinas e se eles têm outras demandas. Tá? Porque a gente estava pensando o seguinte, fica complicado, por exemplo, eu oferecer Física 1 e não oferecer Cálculo 1, por conta da necessidade do Cálculo 1 na Física 1, certo? A mesma coisa, fica complicado oferecer Física 1 e não oferecer Geometria Analítica, né? Justamente pelo mesmo argumento. Tá? Mas oferecer Física 1, Cálculo 1 e Geometria Analítica é infactível. Zé Antônio, por favor. Ô Aníbal, talvez eu tenha preenchido a planilha de forma errada. Na verdade, a disciplina minha tem 60 horas, mas eu não preciso de 60 para terminar a disciplina, entendeu? Entendi. Como os alunos que vão fazer essa disciplina optativa comigo, já está com a física, seria só para complementar, não é isso? Isso, exatamente. Pois é, então eu não vou precisar dessa carga toda, não. Tá. Então, tudo bem. Então a gente ainda cai para 75. Né? Então 30, 30 e 75. Então o cenário fica pior nessa situação. Eu poderia estudar talvez a disciplina optativa para ofertar para eles alguma... Não, exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que também cabe agora aos alunos solicitarem as suas demandas. Porque pode ser que eles achem que a gente oferecer só o cálculo seja o suficiente, dada a complexidade que é uma disciplina de cálculo, ainda mais para ser oferecida à distância, né? Então, eu acho que assim, infelizmente, por exemplo, o Arthur também não está aqui, ele não pode dizer alguma coisa, a gente acabou colocando a evolução das ideias da física. Então, assim, a gente vai sentar, esse aqui é o V0, né? É o pontapé inicial para a nossa discussão. Tá? Então, por isso que eu quis deixar bem claro que isso era uma prévia das coisas que a gente vai colocar, porque eu espero fortemente que os alunos participem desse processo todo, certo? Então, dando os palpites, falando não, eu acho melhor a gente não retomar, por exemplo, a evolução agora, certo? A gente faz a disciplina de alguma outra disciplina e retoma a evolução depois. Não sei, pode ser que eles achem isso. Ou mesmo pode acontecer com a disciplina no campus. Entendeu? Então, assim, eu acho que os alunos precisam ter um papel de destaque nessa escolha das possíveis demandas. Eles precisam realmente entrar em consonância conosco. Então, a gente vai ter aí algumas semanas para fazer isso, né? Então, vai começar, viu, pessoal? A gente vai começar agora algumas enquetes, conversar com os alunos, tem os grupos, para poder saber o que eles estão pensando e querendo. Certo? Alguma outra coisa? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat o que eu tenho. Foi o Egre que coloca aqui, ó. Foi ou pode ser pensado alguma alternativa em RE para os estágios, em particular da dinâmica antiga? Bom, Eric, a gente pensou sim, o Fred, infelizmente ele não pôde participar conosco agora, mas a gente sim pensou numa possibilidade de aproveitar o regime à distância como uma nova intervenção do ponto de vista do estágio, tá? Mas isso ainda é uma coisa extremamente crua, a gente não tem nenhum posicionamento, mesmo porque a gente tem uma incerteza muito grande com relação à retomada das atividades nas escolas, né? Porque, por exemplo, o estado de São Paulo está com uma promessa que volta em agosto, sei lá, setembro. O estado de Minas diz que a qualquer momento pode entrar em lockdown. Então, pode ser que a gente ofereça, mas trave tudo. Pode ser que volte a atividade original. Tá? Então, depois eu vou falar disso, mas só para lembrar a questão do estágio, é que o PIBID e o Residência Pedagógica foram aprovados.
Então a gente vai voltar com essas atividades, né, dentro dos editais depois, mas depois eu falo, no final, eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Bom, boa noite Everton, boa noite Letícia. Aí o Antônio falou, tá, o Eric, as perguntas serão, isso eu acho que é o final, a não ser que os docentes queiram colocar alguma coisa antes. O Lozano está me perguntando, Aníbal, você pretende oferecer Moderna 2? Sim, eu acho que eu coloquei ali ela como alguma coisa multieletrônicos, eu não lembro exatamente o nome, mas sim, eu pretendo oferecer Moderna 2, sim. Mais alguma pergunta? Lembrando, pessoal, que a gente tem um delay. Quem que está falando? Aníbal, a Cris. Oi, Cris. Então, eu também queria, a gente chegou a conversar, e eu, na verdade, acabei esquecendo de colocar lá naquela planilha o oferecimento da biofísica como optativa também. Aí seria para a segunda etapa. Legal. Então, os alunos também que vão se formar. Entendi. E teriam essa optativa, né? Tá. Se vocês notarem, o Luciano pôs de oferecer biofísica porque ele está dando biofísica para ciências biológicas. Mas, Luciano, só para colocar, eu ainda não tenho um parecer, na verdade a biologia está fazendo uma live agora exatamente também, de como vai ser feita a oferta para eles, né? Então, se a gente olhar naquelas planilhas, tem ofertas da Mirta, que é para química, acho que do Hugo, para química também. Então, a gente ainda não sabe como os outros cursos, vai ser uma conversa ainda. Mas lembrando que a biofísica para ciências biológicas, ela é optativa ela é eletiva dentro da nossa grade. Então, tanto os alunos podem fazer a do Luciano, mas tanto se houver a demanda, Cris, eles podem sim fazer a biofísica com você, sim, e pode ser até um enfoque diferenciado para os alunos de física, tá? É isso que eu pensei, com um enfoque voltado para os alunos da física, seria na segunda etapa, e principalmente porque para a grade antiga, né, a grade lá de 2015, ela entra como optativa no 8º período. Exatamente. Então, facilitaria para os alunos que estejam para se formar. Beleza. Bom, continuando aqui, o Sauan, boa noite. Com relação aos alunos que estavam cursando disciplinas com outros cursos da universidade, como vai ser? Sauan, a gente vai ter que olhar o que os outros cursos vão fazer, tá? Eu sei que assim, a maioria dos cursos vai oferecer o regime remoto, eu sempre confundo esse ERE, o ensino remoto emergencial, tá? Agora, entre o curso oferecer e o docente oferecer a disciplina, são duas coisas diferentes. Então pode ser que o curso entre nessa possibilidade, mas o docente ache que essa disciplina não possa ser oferecida nesse momento. Então, assim, a gente vai ter que ficar de olho mesmo no que os professores vão fazer. E aí eu acho que vale a pena para os alunos que estão fazendo disciplinas fora da física conversarem com os docentes. Porque os docentes podem sim dizer se eles vão ou não oferecer essas disciplinas, tá? Certo? Mais alguma questão? Estou respondendo. Estou sendo claro? Pessoal, docentes, alguma coisa sobre as nossas propostas? Principalmente essa ideia de dividir em 2 blocos, que é uma coisa que a gente acabou não discutindo. Vocês têm alguma colocação? A Cris disse que está claro por ela. Vocês têm alguma colocação? Aníbal, só reforçar aí a questão dos 2 blocos. Tá. Eu, na verdade, tinha outra posição, achava que estender-se nesse modo seria melhor, né? Semanas, mas conversando com alguns alunos do curso, durante as semanas aí que houve tive contato com o coordenador de outros cursos,
existe bastante reclamação em relação aqui dos discentes em relação a essa questão de fazer muitas atividades que são marcadas, né, fora do principalmente as assíncronas, né, e aí eles ficavam perdidos. Então, conversando com alguns alunos da física, eles acabaram entendendo que talvez essa proposta, o ensino condensado, digamos, seria mais fácil de eles acompanharem. Então é só reforçar aí. Eu acho que eu queria até colocar um argumento. Eu ajudei o Aníbal a pensar nisso. Um argumento que eu coloquei. Mas isso é geral de vários alunos de toda a universidade. Então talvez essa proposta de 2 etapas de disciplinas condensadas, de 120 horas, em 6 semanas, talvez atenda essa questão aí de dificuldade relatada. Inclusive, um parágrafo, um artigo que estava lá exigindo essa questão do Moodle, de o docente usar o Moodle, era baseado em argumentações dos discentes para tentar manter as coisas mais em uma plataforma só, mais organizada. E faz sentido, com 5, 6 disciplinas ficaria complicado. Só para reiterar o que o Pércio está colocando, eu acho que sim, elas, como eu já disse, né, elas condensadas seriam, eu acredito que sejam melhores de serem oferecidas, de serem assimiladas. E tem outra coisa que, por exemplo, a instrução normativa fala, é o seguinte: como vai ser feita a gestão das atividades síncronas, aquelas que são feitas, por exemplo, por videoconferência. E a instrução normativa diz que é para os professores marcarem essas atividades das disciplinas que vão ser retomadas nos horários originais das aulas, para que não haja conflito, né? Então o cara tem 2 atividades marcadas para o mesmo horário. Isso, quando a gente divide em 2 etapas, em que o aluno está fazendo, por exemplo, 2, no máximo 3 disciplinas nessa etapa, isso facilita muito, porque aí ele vai ter um calendário mais aberto para fazer as atividades, tá? Então, com isso, eu acho que a gente resolve esse problema que a instrução normativa da Prograde tenta contornar, certo? A gente não precisa disso. Aí, o Cassiano pergunta aqui, vão ser somente 2 etapas de 6 semanas ou pode haver uma extensão? Bom, Cassiano, seguinte, existe uma possibilidade que é de fazer uma pré-etapa no mês de julho, tá? Porque só que o que acontece é o seguinte: em geral, no mês de julho, a maioria dos docentes está de férias e a gente não pôde desmarcar as férias, né? Isso veio do governo. Agora, talvez possa, está uma confusão ainda. E a gente também precisa aproveitar esse tempo para preparar as atividades. Mas existe sim a possibilidade de conversar com os docentes, de, por exemplo, fazer uma disciplina condensada em 15 dias, por exemplo, de julho, certo? Lembrando que esse regime especial ele tem data para acabar, esse ensino remoto emergencial, que é dezembro, né, que é até onde vale a resolução 04 do CEP. Então, não tem como eu estender mais, a não ser que venha de cima, a não ser que venha, por exemplo, do governo federal, prorrogando a paralisação das atividades presenciais e que a universidade se posicione em estender. Até surgiu, durante a reunião da Prograde, um questionamento similar sobre a possibilidade de retomar as atividades de 2020 em 2021, à distância. E aí, até o próprio pró-reitor ficou um pouco na dúvida. Ele falou, eu acho que pode, porque uma vez que as atividades de 2020/1 e 2020/2 foram liberadas para serem feitas à distância, pode ser que lá em 2021/1 ou 2021/2 ou 2025/ qualquer coisa, elas possam ser retomadas também à distância. Lembrando que para uma disciplina ser oferecida à distância, essa modalidade precisa constar no projeto político-pedagógico do curso, tá? Então, a gente só está podendo fazer isso porque o MEC liberou. Então, o MEC falou, não,
dada a situação emergencial, dada a pandemia, as disciplinas presenciais podem sim ser retomadas de forma remota, tá? Isso vale também, se vocês viram, vale para todos os níveis, né? Tanto ensino médio, ensino fundamental, tá? O Eric disse, foi dito que as disciplinas serão ofertadas a partir do interesse dos discentes. Haverá uma consulta para... Sim, Eric. É uma consulta para medir esse interesse. Sim. A gente pretende, né, Persson, fazer uma consulta aos discentes sobre o que eles pretendem. Por isso que eu disse que aquele cardápio que eu estou colocando para vocês, e aí a ideia é disponibilizar para vocês essas tabelas, essa apresentação, é para que vocês palpitem, para que vocês simplesmente falem, seria legal fazer agora, o Persson pôs para ser feita na segunda etapa, mas será que ela não poderia ser feita na primeira? Eu acho que agora sim é um momento de negociação. A gente vai ter que sim começar a conversar sobre as possibilidades, lembrando que a gente tem uma limitação de corpo docente, né? Porque assim, eu acredito que para nós docentes oferecermos 120 horas de atividades à distância vai ser uma loucura absurda. Tá? Eu não sei, depois os docentes podem comentar. Mas eu acredito que para a gente também já vai ser complicado oferecer essas 120 horas. Então a gente não vai poder sair oferecendo muita disciplina porque não vai dar certo, não vai funcionar. Tá? Então a gente precisa sim manter a qualidade. Tá? Mesmo sendo um outro regime, o aprendizado ele precisa ser efetivo. Então a gente vai ter que se renovar. Né? Então a gente vai ter que pensar em novas estratégias de avaliação. Então, ou seja, tudo vai depender desse bate-bola docente-discente. Tá? Me perguntaram, por exemplo, você vai fazer prova? Eu falei assim, posso fazer. Mas como que faz prova? Com consulta? Eu falei, a gente pode fazer com consulta. Só que pode ser que a prova seja diferente. Ela vai ser realizada, não sei, estou pensando, ser realizada num período limitado de tempo, o aluno tem que entregar aquela atividade. Aí a gente pode pensar em atividades que, mesmo com consulta, ofereçam um certo desafio para os alunos, né? Então, essas são as formas que a gente está pensando, tá? Prosseguindo aqui, gente, qualquer coisa, pessoal, vocês me interrompam, tá? Para comentar aí. Eu não estou acompanhando o chat do nosso meeting aqui, tá? Se alguém tiver alguma coisa a falar, dá um berro aí. Bruna disse boa noite. As disciplinas vão retomar o que já foi dado, certo? Não existe a possibilidade de recomeçar? Então, Bruno, a gente chegou à conclusão de que seria melhor, mas também a gente pode reconversar isso, retomar as atividades a partir daquilo que já foi dado. Mesmo porque a gente não tem tempo para fazer tudo de novo, tá? Então, recomeçar as disciplinas do começo ia gerar um custo muito grande. Agora, mais uma vez, cabe também uma certa argumentação. Se vocês de alguma forma justificarem, isso eu estou pondo a nível, tá? Não é o colegiado, não é o MDE, essa é a minha opinião. E aí depois os outros professores podem se manifestar. Se vocês acharem que precisa recomeçar e conseguirem justificar isso de uma maneira que a gente compreenda, tá? Aí a gente pode repensar assim. Em tese, não há nenhuma resolução, não há nenhuma norma que proíba que as disciplinas sejam retomadas, certo? Que elas sejam recomeçadas, na verdade, ainda mais porque a gente está fazendo disciplinas optativas, certo? O que a gente vai fazer, Bruno, não sei se não tem muito a ver com a tua pergunta, mas não sei se eu falei isso durante a minha apresentação, a gente vai colocar alguns pré-requisitos nas disciplinas optativas que vão ser oferecidas. Por exemplo, um pré-requisito básico de uma disciplina que vai ser retomada é que o aluno estivesse matriculado na disciplina original, certo? Então, por exemplo, a gente vai colocar esse tipo de coisa.
Então, mais uma vez, cabe a argumentação, cabe a conversa. E a gente vai, sim, nas próximas semanas agora, fazer esse trabalho aí, esse meio de campo entre vocês e os docentes para poder entender quais são as demandas. E mais ainda reforçando, né, eu sei que vocês estão no processo aí de escolha do representante discente. Agora o representante discente é fundamental para que ele faça essa ponte realmente entre vocês. Por mais que a gente tenha um canal de conversa muito aberto, né, felizmente o nosso curso tem essa possibilidade, eu acho que a representação discente ajuda a, pelo menos, sintetizar todas as opiniões, tá? Certo? Mais alguma dúvida? Eu sempre vou esperar um pouquinho, tá, gente, por conta da diferença de tempo aí entre a transmissão. Percy, você quer complementar mais alguma coisa? O pessoal da ideia está meio quieto. É só complementar aquilo que eu estava falando da questão das etapas condensada. Eu estava falando do que eu tinha recolhido os outros em relação aos alunos, mas eu discuti com o Thiago, não quer dizer que todas as disciplinas permitem isso, né? O Thiago complicou, dependendo da disciplina, desse modelo, o cara não vai fazer mais nada da vida. Então, eu trouxe uma posição geral, tem outros aspectos também, né? Que, às vezes não passou pela cabeça do discente, né? Uma disciplina mais complexa pode não ser tão... eu acho que... Então, para dar um crédito da discussão que eu estava com o Thiago, tem um aqui com o WhatsApp, então, contrapondo. Eu acho que é assim, Person, é a questão da honestidade, né? E que eu coloquei lá, a título até de brincadeira, mas é a honestidade do discente com ele mesmo. Então, vale a pena uma conversa extremamente franca com os docentes responsáveis pelas disciplinas para chegar a essa conclusão, porque eu coloquei essa possibilidade de 120 horas baseado nas 20 horas semanais que a gente teria de aulas presenciais. Então, eu estou supondo que o aluno tenha separado para se dedicar no mínimo essas horas, porque é o que ele teria que fazer se ele tivesse matriculado. Ele teria que vir, né, porque ele é obrigado a ter presença. Ele teria que vir a essas aulas, né, durante a semana. Então, teoricamente, eu sei que não, a proporção não é a mesma, né, por mais que eu acho que a gente está trabalhando mais agora do que quando a gente estava presencial, mas a gente precisa ponderar mais ou menos isso. Vocês, discentes, estariam trabalhando por 20 horas dentro de sala de aula, mais ou menos. Então, foi isso que a gente pensou. 20 horas dentro de sala de aula equivaleria a 120 horas nessas 6 semanas, tá? Aí o Estênio coloca aqui, e como fica o mestrado? Estou fazendo uma disciplina com o mestrado que continuou com as atividades remotas. O que vai acontecer agora? O Estênio, se a disciplina continuou lá, porque você ia solicitar uma equivalência, né? Se a disciplina continuou, você continuou fazendo, foi aprovado, é só pedir a equivalência, tá? Então, teoricamente não muda. O que muda é que, por exemplo, uma disciplina à distância no mestrado pode gerar alguma complicação de carga horária para você, pode sobrecarregar você, a sua carga horária, tá? O Zé Guilherme está falando um abraço para o Zé Antônio. Um abraço, Zé Antônio. E para mim ninguém mandou um abraço. Então, e o Eric está colocando as disciplinas ofertadas começarão do zero ou do ponto que foi interrompido a sua equivalente presencial. Retomando um pouco do que a Bruna falou, Eric, a ideia é que elas retomem do ponto onde elas pararam, né? Lógico, existe sempre aquele passinho para trás que a gente dá, como qualquer curso, né? De tentar retomar alguma coisa e tal. Eu acho que todos estão planejando alguma coisa nesse sentido, né? Mas, mais uma vez, vale a conversa, né? Lembrando que foi conturbado, né, o regime especial de estudos, mas se a gente, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha disciplina de 60 horas.
se eu puser para fazer a disciplina de 60 horas agora, eu acredito que vai ficar complicado porque ela é bastante carga horária, tá? Então, tanto que eu acredito que, e essa é uma liberdade que a gente tem, eu acredito que eu coloquei 45 horas, sendo que se eu fizer uma contabilidade mais ou menos das atividades que eu já dei, eu acredito que eu dei mais do que 15 horas, né? Mas, justamente dada a dificuldade da disciplina, eu quis estender a disciplina por 45 horas, o que considerar, por exemplo, 30 horas, certo? Justamente para tentar voltar um pouco e retomar o que estava acontecendo, tá? O Zé Guilherme coloca: qual será o método de transmissão das disciplinas, aula gravada ou ao vivo? José Guilherme, o método não está definido. Quem define é o docente em acordo com os discentes, tá? Na planilha que a gente está planejando, que a gente está escrevendo, que a gente está compartilhando entre os docentes, e depois a gente pode até mostrar para vocês, a gente já coloca para o docente prever quais são os métodos que ele vai utilizar, quais são os pré-requisitos de hardware, de software que ele vai precisar, justamente para o aluno escolher se ele pode ou não fazer, tá? Então, pelo que eu olhei lá mais ou menos, muita coisa pelo Moodle, muita coisa pelo Google Meet, muita coisa pelo Zoom, então assim, tem cardápio para todo mundo, tem lá a opção para todo mundo. Vai depender muito dos docentes e dos discentes, tá? O tipo de plataforma. As plataformas preferenciais, como eu disse para vocês, são o Moodle, né? Então cada disciplina vai ter a sua sala no Moodle, e o Google Meet, que é esse que a gente está usando para fazer a nossa conferência, para fazer as webconferências, tá? Mas elas são preferenciais, não são obrigatórias. Deixa eu ver se eu não me perco. Aníbal, pode falar, Pérez. Só um comentário em relação a essa questão. Essa data que a Prograde chegou em 3 de agosto, foi também uma certa pressão dos coordenadores para ter um período para adaptação. Isso. A Prograde e a própria Unifal fazer cursos, lives como essas para os alunos, para os discentes, sobre as ferramentas. Acho que o Moodle, o Google Meet, que vai ser oficial, né? Isso pelo menos é a promessa. Eu não confesso que eu não entrei na página de hoje. Eles estavam programando, tem uma equipe pensando nisso, além de cursos para docentes, para os discentes também. Alguns discentes falam: mas dia 3 talvez está cansado de fazer, queria fazer alguma coisa já. Pode ser que esse um mês aí seja interessante para procurar esses cursos que estão sendo oferecidos pela Unifal. Legal. É só isso. Isso está sendo fomentado lá na Prograde. Isso. Beleza. A Letícia coloca aqui sobre um pré-requisito já estar matriculado antes, há uma possibilidade de mudança, pois das matérias que eu estava matriculado, 50% já foi finalizado. Então vou ter pouco para fazer. Letícia, se ela for finalizada, então não tem problema. Tá? Então, ou seja, não faz sentido que você, não sei se eu entendo a tua questão, mas não faz sentido que você se matricule na disciplina, tá? Então, se ela já finalizou, maravilha. Agora, aquelas que não foram finalizadas, só se você quiser, por exemplo, cursar essa disciplina. Imagina que você vai cursar, deixa eu olhar, pegar uma aleatória aqui, por exemplo, funções de várias variáveis reais de 30 horas com o Thiago, sei lá, por algum motivo, você quer fazer isso. Você pode, mas a gente precisa ver em que isso pode ser contabilizado depois para você, se é que vai ser, se não, a carga horária, se você se matricular, vai ser contabilizada. Mas a gente precisa ver se isso, de alguma forma, eliminaria alguma disciplina para você na tua grade, tá? Então, essa ideia do pré-requisito é justamente para as disciplinas que forem retomadas. Se elas forem retomadas, é importante que o aluno tenha participado.
Porque para eu poder dar equivalência depois, eu não posso dar equivalência de 15 horas para uma disciplina de 30. Então, essas 15 horas faltantes vão ser as 15 horas que vão estar atestadas lá no sistema acadêmico. Então, o professor vai lá e vai colocar carga horária dada, 15 horas. E aí o colegiado fala, já foi dado 15 horas, então agora ela fez mais 15 horas, 15 com 15, 30, então beleza, a equivalência vai ser dada. Tá? O Samuel coloca aqui no chat, lembra aos discentes que a Unifal já tem um programa para empréstimo de notebook e ajuda para curso para internet. Isso é verdade. Bom, obrigado, Samuel. A Prace está fazendo isso, ela está revertendo alguns auxílios em empréstimo de notebook, então tem uma fila, eu não sei quais os trâmites, tá, gente? E eles estão querendo, não sei se querendo ou já tá funcionando isso, um vale internet, né? Então você tem um vale, não sei, R$70 para contratar aí um provedor de banda larga durante esse período, tá? Mais uma vez, isso é limitado, vocês sabem que a atual situação que a gente tem hoje não é fácil, mas existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de empréstimo e existe a possibilidade de solicitar esse vale internet aí. Tá? Provavelmente vai ser uma seleção muito parecida com aquela que já existe para os auxílios da Prace, né? Então vão ser categorizados segundo a situação socioeconômica dos discentes. Tá? Eu não sei se os discentes que já têm auxílio vão ter alguma preferência, mas assim, lá no site da Prace, por exemplo, vocês podem encontrar alguma coisa. Qualquer dúvida, né, a gente pode entrar em contato com o Wellington também, que é o pró-reitor lá na Prace, para tirar essas dúvidas para vocês. Certo? Deixa eu ver aqui. Bom, no chat não tem mais nada. Alguém mais tem alguma questão, pessoal? Professores, vocês têm alguma coisa para colocar? Samuel disse que não. Sobre a audiência do ISEX. Verdade, Cris, obrigado. Só para reforçar, na terça-feira, o Guilherme, né, a gente teve uma reunião com o Guilherme no começo da semana, em que os coordenadores chegaram à conclusão de que talvez está todo mundo perdido, né? E o Guilherme programou... Verdade, Cris, obrigado. O Guilherme programou essa audiência de terça-feira, então vai ter mais ou menos um espaço de prestação de contas das atividades que estão sendo feitas e mais ou menos como o ISEX, né? Então o ISEX ele é composto de 4 departamentos, né? Departamentos de Física, Matemática, Estatística e Computação, e a gente tem 3 cursos de graduação, que é Física, Matemática, né? Física e Matemática é licenciatura e Ciência da Computação. Então, os coordenadores vão ter a oportunidade de explicar mais ou menos o que eles estão fazendo, de que forma eles estão interagindo, e, além disso, as pós-graduações também vão se manifestar, certo? Já que eu falei do assunto pós-graduação, só para lembrar, o edital eu mandei isso no grupo para vocês, o edital de ingresso na pós-graduação na Física está aberto, certo? Então, aqueles que têm interesse, que acham que vão conseguir cumprir aí o seu curso, e mesmo que não tiver interesse, se tiver algum conhecido, quiser indicar, lembrando que não vai ter prova esse semestre, vai ser análise de currículo, tá? Então, só para colocar. Aqui no chat, o Thiago colocou que os estudantes podem se inscrever para a audiência, isso é importante, tá? A gente até poderia ter feito isso, ter colocado no CAEX, mas não foi conturbado, não deu tempo, mas o Guilherme fez um evento no CAEX. Então vocês se inscrevam no CAEX, que isso vai gerar um relatório. Lembrando que as 120 horas, 200 horas, né, parece, de atividades complementares ainda estão valendo. Então, vocês podem utilizar essas horas complementares se inscrevendo no CAEX.
Mais alguma questão, mais alguma colocação, alguma coisa que tenha falhado? Aníbal, só mais um comentário em relação talvez agora mais aos docentes. Ele não falou muito sobre o cronograma. Tá. Vai tentar seguir ele para facilitar? Depois a gente repassa isso, então. Eu acho que sim, eu acho que a gente pode dar uma olhada nesse cronograma com calma, mesmo porque agora, Pércio, acho que a gente podia dar uma olhada nas demandas que vão surgir por parte dos alunos, certo? Acho que tem até dia 6, né? Lembrando que a gente tem até dia 6 para fazer essas ofertas. Depois a gente pode conversar sobre os trâmites, né, como que vai ser feito. Mas a gente tem até o dia 6 para fazer isso, mas eu acho que é importante agora a gente esperar as demandas desses alunos. A Cris disse que está tudo ok. E aí é isso, pessoal. Eu acho que, agora falando tanto para os docentes quanto para os discentes, eu acho que é trabalhoso, realmente a gente não está acostumado com esse tipo de atividade, para a gente é novo, a gente está virando youtuber agora, todo mundo está fazendo seu canal no YouTube, está fazendo suas transmissões, suas lives, mas assim, em partes é importante para a gente também aprender um pouco com isso, lembrando que no nosso novo PPC, as disciplinas letivas agora elas podem ser oferecidas com a parte de carga horária semipresencial. Então talvez esse seja uma oportunidade para a gente aprender novas ferramentas. Uma discussão que é latente dentro da universidade é a avaliação, né? Porque ainda a nossa avaliação é extremamente tradicional, né? Sentou lá, fez a prova e pronto. Então, talvez agora é um momento da gente repensar a nossa avaliação, como que vai ser feito, se a gente vai fazer a nossa prova mesmo. Até brinquei com os meus alunos de mecânica clássica, eles falaram, você vai fazer prova? Eu falei, vou, mas como? Eu falei, com consulta, então o nível vai ser condizente. E aí eles ficaram com medo. Então, lógico que é uma brincadeira, né? Então, acho que assim, eu conversei bastante com o Persson sobre isso, né? Tem as atividades do PRODOC, que para os alunos saberem são cursos que os docentes podem fazer. Então está tendo bastante curso em várias universidades do país, inclusive na Unifal, sobre essas novas plataformas, sobre como utilizar, por exemplo, o Moodle. O Moodle, e agora fazendo uma defesa, ele é uma plataforma bastante rica, não é intuitivo, mas ele é rico, então você consegue fazer bastante coisa por lá. Mas lembrando que é um novo paradigma, né? É um novo jeito de aprender e um novo jeito de ensinar. E que exige muito de todos os agentes aí desse processo, tá? Principalmente dos alunos. Porque até brinquei com a Cris hoje à tarde, eu falei que se fosse Aníbal de 2014 fazendo essas disciplinas, eu estaria perdido também. Porque a gente não foi treinado para fazer essas coisas, a gente não sabe fazer isso. Então a gente está aprendendo junto. Beleza? Pessoas, tudo certo? Podemos, deixa eu ver, dar mais uma olhada aqui aqui, essa reunião vai contar como hora formativa? Eu quero saber como é que a gente atesta isso, né? O Stênio está perguntando. Como é que a gente atesta se a reunião foi? Vou pedir um relatório de vocês, né? Então você vai ter que pelo menos assistir a reunião. Se der joinha no vídeo, eu vou pensar no caso, tá? Mas não sei, Stênio. A gente pode pensar em alguma forma. Vamos fazer a seguinte, eu vou fazer um formulário agora, colocar na descrição do vídeo, abrir ele por coisa de 20 ou 30 minutos. Quem se inscrever vai ganhar umas horas. Pode ser, Persson? Você que é da comissão de horas formativas? Perfeito, com certeza. A gente faz um formulário agora mesmo, eu vou editar isso, a gente manda esse formulário, quem responder vai ganhar, então aí, não sei, a nossa transmissão aqui está liberando agora 1h40, a gente pega umas horinhas aí, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, que eu vi uma janelinha pulando aqui.
tem nenhum comentário. Então, pessoal, se vocês estão satisfeitos, eu estou. Perso, te devolvo. Também satisfeitos. Podemos encerrar. Você que é o coordena aí a hora que para a transmissão. Eu vou parar a transmissão, a gente para a live. Coloca o rock de novo. Vou pôr. É que eu comecei a transmissão com uma musiquinha ambiente. E aí, eu também estou com fome, Thiago. Não vou embora que eu não jantei ainda. Gente, muito boa noite, muito obrigado a todos que puderam participar. E a gente, lembrando que esse aqui é só a ponta do iceberg, né? A gente agora vai ter que descer esse iceberg aí e construir, e agora sim construir aquelas tabelas mesmo de acordo para oferecer para os alunos com uma certa urgência, tá? Muito obrigado a todos. Persson, Campos, Cris, Antônio, Luciano, Thiago, Samuel. Deixa eu ver se eu não perdi mais ninguém aqui. Então é isso, gente. Boa noite. Eu vou encerrar a nossa transmissão aqui. Até mais. Até mais. Boa noite. Pessoal do YouTube, eu também encerro por aqui. Uma boa noite para vocês. E a gente fica esperando também a manifestação de vocês. Grande abraço.